Uma irmã não parava de dizer a todo instante: Deus é fiel. Um pastor acabara de chegar em uma igreja para pastorear, e lá tinha uma irmã que todos os dias no culto dizia: Deus é fiel, a paz do Senhor, Deus é fiel. E de tanto ela falar Deus é fiel, o pastor começou a ter curiosidade de saber o porquê que ela dizia Deus é fiel. Então ele se perguntava: não, tem alguma coisa extraordinária aconteceu para essa mulher dizer tanto que Deus é fiel. Um dia o pastor está na panificadora tentando convencer um homem que, embora não era crente, porém tinha doado todo o forro da igreja, e ele estava tentando convencer aquele homem para levar à igreja. E quando a irmã chega lá e diz: "Ô pastor, o senhor está aqui, Deus é fiel, a paz do Senhor", de repente ela vira para o homem que não estava indo à igreja e diz assim: "Esse câncer que você tem, nem sua mulher e nem suas filhas sabem, mas Deus sabe, e Ele manda te dizer que se você for para a igreja, Ele irá te curar, porque Ele é fiel." Então a irmã foi embora. E aí o pastor começou a acreditar e dizer: essa mulher é de Deus. Um dia o pastor está na igreja e ele resolve chamar a irmã no gabinete, e ela entra. E quando ela entra, ela já vai dizendo: "Ô pastor, Deus é fiel." E ele diz: "Então, irmã, é justamente porque Deus é fiel que eu quero perguntar da senhora, por que tanto a senhora diz Deus é fiel?" Então ela diz: "Pastor, antes de eu casar eu tinha um sonho de engravidar. E assim que eu casei, eu descobri que não podia engravidar. Então eu comecei a orar muito por 7 anos, subindo monte, descendo monte. Depois de 7 anos eu descobri que estava grávida. Quando a minha filha nasceu, quando ela tinha 9 anos, ela foi acometida de leucemia. Os meus recursos eram limitados. Levei para uma clínica, mas não tinha condições. E os médicos me chamaram e disseram que a saúde, o estado dela estava definhando. Então eles trouxeram um termo para que eu assinasse e que eu permitisse que eles deixassem ela descansar. Então eu disse que a minha vida era como Jó: Deus deu e Deus tomou. E fui para minha casa orar. No outro dia, quando eu cheguei, fui para buscar a minha filha para sepultar. Então a mulher que estava atendendo disse: "Não temos uma boa notícia para lhe dar." Ela disse: "Eu sei, minha filha morreu e por isso eu vim buscar para sepultar." Ela disse: "Não, sua filha, os médicos estavam cuidando do caso dela, só que assim que o médico voltou para ver se confirmar o óbito, o corpo dela havia sumido, mas era impossível ela sair andando de lá." Então a mulher, ela disse: "Eu comecei a sair, pastor, desesperada dentro daquele hotel, procurando pelo corpo da minha filha, procurando por ela, e não havia sinais. Os médicos entraram, o hospital era grande, e o médico disse: "Calma, nós vamos achá-la." Até que eu entrei então em uma das salas no 3º andar, caí de joelho e disse: "Deus, eu tenho o direito de pelo menos sepultar a minha filha, porque Tu és fiel, Senhor." Então nesse momento olhei para o lado e vi uma porta aberta, uma perninha que correu, e uma batata. Na batata havia uma mancha, e eu disse: "A perna da minha filha, porque a perna da minha filha tem uma mancha na batata." E quando eu entrei, eu vi a minha filha toda de branco, carequinha, mas estava toda corada. E eu disse: "Minha filha, o que aconteceu?" Minha filha estava brincando com outras crianças. Então a minha filha disse: "Calma, mamãe, eu vou lhe contar o que aconteceu. Eu estava ontem deitada quando entrou alguns homens de branco, e eles desligaram o aparelho, me desejaram boa viagem, apagaram a luz e viraram as costas. Nesse instante entrou um outro homem de branco, botou a mão no meu peito, me deu um copo d'água e eu senti os meus órgãos voltando. E ele disse que eu poderia sair andando pelo hospital e correr porque eu estava curada. Mas também ele me disse que quando eu encontrasse com a senhora, dissesse para a senhora que Ele continua sendo fiel na sua vida. E é por isso que até hoje ela disse: eu digo que Deus, Ele é fiel." Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com outras pessoas, tá bom? E me segue se não segue.